a nossa querida caixa orgânica, o que é, do que se alimenta, o que faz. Vamos introduzir esse assunto aí. Você vê que vocês têm bastante livros aí, um embasamento e tal. Então, Guru, a caixa orgânica entrou na nossa vida porque a gente foi morar na natureza. A gente foi Uhum, largar a cidade grande, toda essa poluição, essas interferências e tal, e se conectar a, com a natureza, né? Com o ser, vamos dizer assim, divino, a nossa uhum. espiritualidade, o nosso ser mais puro, essa era a nossa intenção. E a Nayana me cobrou uma geladeira ecológica, que não gastasse, consumisse energia elétrica, Hum, que a gente conservasse os nossos alimentos de forma natural. E Que na verdade naquela época eu estava fazendo muitas práticas, né? Eu ainda não tinha minhas filhas, estava no meio da natureza, então eu fazia muita meditação mesmo, muita conexão direta com a natureza. Eu não suportava a presença de aparelhos eletroeletrônicos, né? Porque a gente, teoricamente, a gente sabe hoje que isso faz mal, mas eu aprendi isso na prática, porque eu estava com uma vibração muito sutil e eu não aguentava. E na época ele tinha um site, ele trabalhava com internet. Então eu falei, tem problema se a gente ficar só com o computador, que é a ferramenta de trabalho? A gente nem tinha celular na época também. E a gente tinha, assim, mas jogou fora, né? A gente não quando a queria gente mais. foi, a gente quando saiu da cidade grande, se desfez do celular e lá não precisávamos. Então a ideia era se a gente podia ficar com o mínimo de interferência eletroeletrônica. E daí ele falou, eu vou pesquisar, mas a gente não precisa ter muita coisa, mas quem sabe se a gente quiser ter geladeira, né? Aí que ele Daí, chegou nas minhas nessa. pesquisas, né, eu encontrei duas soluções que me encantaram. Uma eram dois vasos de cerâmica, uma solução africana, um vaso dentro do outro e entre eles areia. E diziam que servia como geladeira, né, na África, nos países áridos secos lá, né, Etiópia e tudo mais. E até hoje existe ONG, né, que arrecada recursos para fabricar esse equipamento, que não é mais em formato de vaso cilíndrico, né? Eles fazem de cerâmica um quadradinho mesmo, parecendo uma geladeirazinha, e estão fabricando hoje para doar para os africanos, né? Carentes. E a outra solução que me chamou muita atenção foi a caixa orgânica. Eu olhei assim um vídeo na internet, os caras era até um vídeo da Patrícia Travassos do GNT, programa da saúde do canal GNT lá, e ela testando a caixa orgânica comemorando os 100 anos de William Reich e não sei o que, ficou um mês uma maçã lá dentro, ela tirou, a maçã estava intacta e a maçã que ficou fora da caixa durante aquele um mês estava toda estragada, né? Ela cortou, uma estava crocante ainda e ela até brincou no final, pô, então eu vou morar, viver numa caixa orgânica assim, não envelhecerei jamais. E daí aquilo ficou me chamando a atenção. O que é essa caixa orgânica? Pô, uma geladeira? Era uma caixinha pequenininha assim que testaram uma maçã. Nas buscas de mais informação sobre isso, eu encontrei um documentário fabuloso de 2 horas e 40 minutos, que esse sim mudou a minha vida, que é do doutor Luiz Moura, que era, depois eu fui descobrir quem era esse médico, né? O doutor Luiz Moura era um humanista praticamente e nunca cobrou caro pelas suas consultas e sempre tentou é, tratar e cuidar da população da melhor forma possível sem querer ficar rico com isso. Um médico que não queria ficar rico, né? E então ele fez um documentário de 2 horas e 40 minutos contando a história dele com a caixa orgânica. E dele fez relatos fantásticos, assim, impressionantes nesse documentário que eu tenho no meu canal do YouTube, é um dos terceiro vídeo meu há 8 anos atrás eu publiquei ele. E foi até difícil achar esse documentário, porque naquela época os vídeos eram curtos na internet, no YouTube, então eram vários fragmentos perdidos, assim, eu juntei tudo e consegui depois publicar eles num só documentário. 2 horas e 40 minutos. E ele fala que ele recebeu esse livro aqui, ó, A Biopatia do Câncer, de Wilhelm Reich, de presente do genro dele, que morava em Valência, eu acho que é na Espanha, e casado com a filha dele, né? E ele recebeu de Natal, de presente de Natal em 1978. E ele começou a ler esse livro de um médico austríaco e tal, que relatava essas experiências de cura de câncer e tratamento, terapias de câncer com a energia vital, a energia orgânica que ele chamou. E ele falou assim, cara, se isso aqui fiquei perplexo quando eu comecei a ler o livro. O que é isso?
né? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estudei na faculdade de medicina. E o pai dele também era médico. Se isso aqui é verdade, eu praticamente rasgar o meu diploma de medicina, porque isso aqui é totalmente fora da casinha, né? E daí ele terminou de ler o livro e disse, caramba, estou mais perplexo ainda. Eu não vou mais conseguir viver se não tirar essa dúvida se isso aqui é um 7-1, charlatão, uma mente fantástica que bolou tudo tão perfeito, que se encaixa tudo tão maravilhosamente bem nas explicações deles, ou isso aqui realmente existe, funciona. Como é que eu vou tirar a dúvida? Daí ele cita no livro, o Reich, que ele fez vários experimentos, né, com a energia vital e dentro do acumulador de orgônio, acumulador de energia vital, que é o nome que ele deu, né, acumulador de orgônio, orgônio accumulator, né, e o orgônio box também, que seria a caixa orgânica. E o Luiz Moura replicou todos os experimentos que tinham no livro, né? Fez as caixas orgânicas dele, colocou os ratos, inoculou os ratos com câncer, o câncer mais violento que existia, não sei o quê, e tudo bateu exatamente como o Reich fez. E daí ele falou, então vou ter que levar para minha clínica. E daí ele fez uma caixa orgânica grande, fez 2, 3, acho até que tinha 3, uma na casa em Visconde de Mauá, outra na clínica em São Paulo e a outra, acho que ele deu para um enfermeiro. Era no Rio, a clínica. No Rio de Janeiro, a clínica no Rio, desculpa. E ele começou a tratar pessoas com a energia vital através da caixa orgânica, replicando os testes em humanos também. E bateu tudo também. Ele disse, cara, isso aqui existe, isso aqui funciona, e como é que ninguém sabe, ninguém viu, e ninguém conta, e ninguém, né? Por que está escondido isso da humanidade? E esse documentário ele também fala de outras 2 técnicas de saúde que o Luiz Moura prescrevia, que o pai dele, que era o diretor de hospital também, já tinha aprendido e praticava, que era a autohemoterapia. Você já ouviu falar? Nunca viu? Você tira sangue do seu corpo, pega uma seringa no braço, tira o sangue e injeta no músculo, geralmente na nádega. Imediatamente. Tirou, já coloca. Isso aí aumenta a tua imunidade enormemente, né? 4 vezes, aumenta 4 vezes. Multiplica os macrófagos dentro do teu organismo, que é vamos dizer assim, os soldados que combatem as bactérias, vírus, infecções e tudo mais. E eleva a tua imunidade. E a outra técnica era o cloreto de magnésio, que era o cloreto de magnésio PA, que hoje tem gente que diz que é 500 e pouco, 600, mas tem gente que chega nos 330, né? Que o cloreto de magnésio dentro do organismo, ele funciona como se fosse a ignição, né? Que faz as coisas funcionarem. Se não tiver cloreto de magnésio no teu sistema, você não produz uma série a maioria das reações químicas, bioquímicas, precisa do magnésio. Para serem geradas, senão você não consegue teu organismo funcionar plenamente, né? Então acontece que hoje não existe mais magnésio na alimentação humana, processada, industrializada, porque a terra não tem mais isso, porque as monoculturas, só soja, só feijão, só arroz, empobreceram a terra, né? Quando você fazia culturas cíclicas, diversas, em épocas diferentes, você até abastecia o solo com esse mineral. E é fundamental para as reações químicas no organismo. Então, se você não tem magnésio, o organismo não funciona. Então, o Dr. Luiz Moura, ele prescrevia só três tratamentos para você ter uma saúde longeva, feliz, saudável, sem problemas, sem nada. Cloreto de magnésio, que é um sal, que nem sal, cloreto de sódio. Você pega aquele sal, não é o cloreto de sódio, joga na água, mistura e toma um copinho por dia. Hoje em dia tem em cápsula, né? Porque a suplementação de magnésio está sendo muito recomendada. Tem o dilamato também, que não é o cloreto de magnésio, que é o que absorve mais ainda. E a automeoterapia e a caixa orgânica. Esses 3 ele prescrevia para todos os pacientes dele. Ele tinha muitos depoimentos, muitos resultados na clínica médica dele de melhoras e curas de tudo que é tipo de problemas. E os 2 já eram conhecidos. Eu entrei no Facebook e descobri aquilo, eu conheci toda aquela história. Tinha comunidades de cloreto de magnésio, comunidades de autohemoterapia, mas não tinha nada de caixa orgânica. Eu falei, mas por quê? Porque uma seringa é fácil. Você vai ali na farmácia,
compra e você aprende, aplica e não sei o quê. Cloreto de magnésio é um sal que você encontra em farmácia. Você chega lá, coloca na água e toma. Mas caixa orgânica é um trombolho, é uma coisa difícil de fazer, envolve... É muito simples de entender e eu vou te explicar como é que funciona, o que é, na prática ela, e você vai dizer que é ridículo de fácil, de simples, mas é difícil de fazer. É simples de entender, não tem mistério nenhum, mas é muito difícil de fazer. E por isso que nunca pegou, porque nunca ninguém fez. Na verdade, ela é fácil de fazer, porém dá trabalho, né? Dá muito trabalho para fazer, mas o mecanismo em si é simples. É ridículo. E daí nunca ninguém fez, e daí ele prescrevia, caixa orgânica, não tinha ninguém que fizesse, então aquilo se perdeu também, ele não conseguiu promover a caixa orgânica. E daí eu fiquei impressionado com aquilo, caramba. E passaram-se anos e anos e anos, não, 3 anos, e eu impressionado, tem que achar alguém que faça caixa orgânica, tem que achar, eu quero uma caixa orgânica, eu não aguento mais. Porra, eu estudei, aprendi tudo isso, comprei o livro do Reich, debulhei ele 4, 5 vezes, sublinhei, rascunhei, tudo que eu podia fazer eu fiz, falei, cara, eu tenho que ter uma caixa orgânica. A Nayana daí me deu mais uma cutucada. Cara, você tem uma marcenaria, por que você não faz? Na verdade, eu não tinha uma marcenaria. Eu estava comprando os maquinários para um dia ter uma marcenaria, que era um hobby, um sonho meu de ter um dia isso como hobby. Queria isso como hobby. Construir a nossa casa. E queria construir a nossa casa no campo. Eu mesmo construí a casa de madeira. Então eu estava comprando um maquinário. Ela falou, você tem todas as máquinas aí, por que você não pega e você mesmo faz? Eu falei, putz, eu procurando alguém. E só tinha achado 2 pessoas naquela época, mais ou menos 11 anos atrás. Uma em São Paulo, que queria R$10.000, há 11 anos atrás, para ter uma caixa orgânica, e o outro em Niterói, Rio de Janeiro, que queria R$8.000. Mas eles não mostravam quem eram, não mostravam a imagem deles, não mostravam o nome, não mostravam, só mostrava a conta bancária para depositar. Não mostrava a caixa, como que ia ficar, não mostrava clientes já atendidos e não sei o que. Eu falei, cara, eu não vou colocar meu dinheiro na conta de uma pessoa que não me mostra quando que vai entregar, não sei o que, não sei o que, e dizendo que fazia. E daí a Nayana fez eu fazer a minha. Daí eu fiz a caixa orgânica, né? Mas aí, quando eu fiz a caixa orgânica, quem é que entra? Ninguém queria entrar. Eu falei, vai que tá mal feita. Vai você aí, vai lá, testa aí. Não, se você não voltar, Eu falei, vai que ele inverteu a posição das camadas e em vez de fazer bem, vai fazer mal. Eu falei, não, vamos fazer teste com alimentos. E daí o Reich falava de testes com alimentos, testes com vinho, com água, com frutas, com leite, frutas. E a gente começou a jogar... O vinho funciona bem? Muito. Cara, ela é uma adega natural pra caramba. Se você abre uma garrafa de vinho e tira a rolha, né? E não consome o vinho, quer guardar, você coloca ali dentro, não estraga. Não envinagra. Não envinagra, não sei o quê. E tem teste de vinho. E é mais barato que uma adega desse tamanho, uma adega ia ser milhões. No vídeo do Dr. Luiz Moura, ele relata essa experiência que ele teve. É um amigo dele, Um amigo dele militar. Que é entendedor de vinho, português. Apreciador de vinhos, então entende. E ele fez o teste junto com um amigo que monitorou o paladar do vinho antes e depois do teste. E ele disse que ficou melhor o vinho depois de ter ficado 30 dias dentro da caixa. Não, eles fizeram assim, aberto, 2 garrafas de vinho. Da mesma safra. Da mesma safra, mesma tudo. E eles abriram as 2, colocaram uma dentro da caixa orgânica e a outra fora. E que provaram e deixaram uma outra garrafa fechada, 3 garrafas. E daí eles viram de fora, estava na grada, abriram aquela nova, na hora ali, experimentaram e pegaram da caixa orgânica e experimentaram. O Luiz Moura falou, tá bom isso aqui, para mim não estragou nada. E o cara, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho da caixa tá melhor, a que ficou aberta tá até melhor que aquela que nunca tinha sido aberta, melhorou. Uma revitalizada lá. Né? Quando você corta uma maçã, imediatamente ela começa a ficar marrom. Né? Na hora. E na caixa orgânica não, entendeu? Mesmo cortada? Mesmo, acontece, mas demora pra caramba. Então, ela é vamos dizer assim, ela vai para o teu organismo, para o teu corpo, vai te, não até digo rejuvenescer, mas vai retardar pra caramba, desacelerar o teu envelhecimento. E assim, olhando ela ali, se o Sorriso quiser colocar ali, eu não vi, não tem fio, não tem eletricidade, nada. Não, nada. Não solta. O Luiz Moura conta até um episódio que é legal por causa disso, dessa pergunta. Diz que tem gente que não conseguia entrar na caixa orgânica, assim, que não
não liga em nada, como é que eu vou... Daí ele chegava, espera aqui que eu vou ligar. Ele chegava e dava uma batidinha assim, como se fosse ligar o interruptor. Fazia um barulhinho lá e disse, ó, já liguei, pode ficar aí. Daí o cara ficava sossegado. Mas se não soubesse que não tinha ligação nenhuma, o cara não conseguia ficar lá dentro, só ficava se fosse ligada. Então a caixa orgânica não é ligada a nada, é só uma caixa e por isso também não dá praticamente nenhum custo de manter, né, manutenção, não estraga, não faz nada e você vai ter a vida inteira. O Eric, você está em pé aí ou é o sorriso? É o sorriso. Fica do lado da caixa, por favor. Para ter uma noção do tamanho. Noção do tamanho. Quantos metros você tem, sorriso? 1,80? Olha lá, o Eric vai colocar ali, ó. Ó, dá uma baixadinha assim, ó. Ele tem ele tem 1,80 m. Então ela deve ter 1,60 m. Por dentro, a caixa é 1,20 m. Você quer que eu entre lá e sente pro pessoal ver como é que fica? Pode ser, entra. Não, entra o sorrisão aí, então, pra. Ó, o sorriso, ó. Aí. Dá, perfeito. Ó, tem um banquinho lá, senta. E depois fecha a porta e fica lá. Tem gente que diz que adora comprar pra mulher, que depois ele tem um sossego. Pelo menos uma meia hora por dia ele não... A mulher dele fica Olha lá. quieta. Tá de boa aí, sorriso? Tá tranquilo? Olha lá, ele tem 1,80 m, ficou tranquilão lá. A caixa, vocês não estão vendo na filmagem, mas a porta é menor que a abertura. Então ela é menor em cima e menor embaixo. Então tem uma circulação de ar embaixo, que entra o ar frio e sai o ar quente em cima. Então você não fica sufocado e não tem não tem aquela coisa de claustrofobia. E também entra a assim. Luz, né? Você acaba não esse ficando buraco escuro. aí é de boa. É isso Ele aí. tá...